Olá pessoal, eu vou falar nesse vídeo sobre os principais conceitos, as principais intuições que fizeram que as redes convolucionais profundas tivessem o sucesso que estão tendo hoje em dia. Eu vou começar falando sobre a aprendizagem de máquina supervisionada, bem rapidamente, só para contextualizar. É porque as redes convolucionais profundas são um tipo especial, né, de técnica para aprendizagem de máquina supervisionada, em particular para problemas de classificação. A gente tem outros tipos de aprendizagem não supervisionada, semi-supervisionada, por reforço, e a gente tem também problemas de aprendizagem de máquina supervisionada para classificação. Esse é o foco que eu vou dar nessa videoaula. Então, um problema de classificação você tem, no caso particular em imagens, mas pode ser aplicado para outras coisas também. Mas você tem uma imagem, eu vou pegar um problema aqui do Inovisão, que a gente trabalha na área de soja. Então você tem uma imagem, você tem algumas regiões dessa imagem que tem soja, aqui é soja, soja. E você tem algumas regiões onde tem mata nativa, né? E você tem outras regiões de terra, onde aparece aqui o solo exposto. Então num problema de classificação você tem categorias, né? E que você consegue pegar imagens ou pedaços de imagens e categorizar. Esse é um problema de classificação. Você tem um problema de regressão que você não tem as categorias. Você tem, por exemplo, um peso, você quer estimar o peso de uma pessoa ou de um boi. Então a saída do seu software é um número real, e não uma categoria como esse caso. E num problema supervisionado, né, você tem informação, você tem exemplos dessas categorias. Então aqui eu estou trabalhando com 3 categorias, que seria a mata nativa, soja e solo. Então eu peguei e anotei isso de alguma maneira. Então eu marquei para o software, né, o que é soja, alguns exemplos do que é soja, alguns exemplos do que é mata nativa, alguns exemplos do que é solo exposto, né. E o que eu espero é que o meu software de aprendizagem de máquina supervisionada me dê alguma coisa desse tipo aqui. Eu marquei alguns, né, só, mas eu quero que ele generalize para outros que não foram marcados. Então funciona assim, você tem um banco de imagens que você anotou e você quer que funcione bem, não só para que você tenha anotado, mas principalmente para as coisas que você não anotou, né, que o software não viu ainda. Então isso é um problema de classificação que a gente está tentando resolver com aprendizagem de máquina supervisionada. E eu vou começar, a minha ideia aqui é ir do básico mesmo. Começar bem do básico, porque às vezes tem coisas básicas que você não entende e vai tentar entender o que é uma rede convolucional, que é já mais sofisticado, e você não consegue entender porque você não tem ainda a intuição do básico. Por isso é um vídeo, deve ser um pouquinho mais longo que o normal, mas que eu espero que dê várias intuições importantes para vocês entenderem todo esse otimismo em relação à inteligência artificial, né, por conta desses casos de sucesso que a gente tem com redes convolucionais profundas e outros tipos de técnicas, né, de aprendizagem profunda. Então aqui eu estou mostrando aqui o primeiro neurônio, né, há décadas foi criado isso, como é que funcionava. Então eu tenho aquele meu problema que eu mostrei ali inicialmente da soja. Então eu tenho algumas imagens que vão ser de solo exposto e algumas outras imagens são de soja, e o que eu quero é aprender a categorizar isso. A hora que chega uma imagem, Então eu tenho essa imagem aqui. Como é que funciona um neurônio isolado? Você tem essa entrada aqui, dessa imagem, você vai ter alguns números, né, que eu estou chamando aqui, que eu estou associando a neurônios de entrada, é um tipo particular de neurônio. Então cada neurônio desse aqui vai estar representando alguma medida que você extraiu da imagem, ou o valor de cada pixel desse. De cada pixel desse você tem um valor que representa a quantidade de vermelho, a quantidade de azul, a quantidade de verde, né? Ou você tem informações sobre textura. Então você pode extrair muita informação disso aqui, mas no final das contas o que você tem são números, né, associados a esses neurônios de entrada. Então você tem vários. Aqui eu coloquei só 4 para ilustrar, mas hoje em dia você pode ter milhares de números entrando através desses neurônios de entrada. E aí você tem essas outras conexões que eu mostrei aqui,
são números também, né, que a gente chama de peso ou de parâmetro do meu neurônio. Então esse é um neurônio que vai fazer o processamento. Tá? Então esse neurônio ele tem associado a ele esses pesos, né? E você tem também esses números que estão chegando no neurônio de entrada. Então você tem esses números que foram retirados da imagem e você tem esses pesos. E esse neurônio aqui, ele vai realizar algum processamento que eu vou mostrar adiante e vai gerar um número de saída. Um número de saída. Aqui ele gerou 3,86. E esse número de saída, o que eu vou fazer? De alguma maneira, eu vou determinar alguma regra que eu vou associar isso à minha categoria. Aqui eu peguei só a soja para ilustrar. Poderia ser, por exemplo, uma regra seria, se o número for positivo, eu vou dizer que é soja. Então o meu neurônio vai dar como saída que é uma soja, que é soja, que você tem ali. Se for um número negativo, eu vou dizer que não é soja. Isso é uma maneira de fazer. Você poderia pegar, se for um número muito grande, maior que 1, eu digo que é soja. Se for um número próximo de 0, eu digo que não é. Ou se for 0, eu digo que não é. Se for 1, eu digo que é. Então, de alguma maneira, você vai criar uma regra que vai associar esse número de saída à sua categoria, à sua classe aqui. Se a minha regra que eu vou usar para ilustrar é essa do positivo e negativo no começo. Então, se for um número positivo, o meu neurônio vai dizer que é soja. Nesse caso aqui está entrando algo que não é soja, é solo exposto. Ele está fazendo as operações que eu vou dizer aqui. E ele vai dizer que é soja. Ele está errando nesse caso aqui. Ele está me dando um número positivo, quando a regra que eu propus é que positivo é soja, negativo não é soja. Que operação, né, que esse neurônio artificial já desde o início fazia e até hoje ainda faz para chegar nesse número de saída aqui? Aqui eu só estou dizendo que essa entrada poderia ser som, texto, nucleotídeo, sequência de aminoácidos, né, qualquer coisa aqui. Você só tem que transformar isso num conjunto de números. No vetor de números. A operação que é feita aqui, nesse neurônio inicial, é essa aqui. É uma operação bem simples. Você multiplica cada valor de entrada, do seu neurônio de entrada, pelo peso. Multiplica aqui, cada um deles. Então você vai multiplicar 1,8 por 0,2, vai fazer essas multiplicações e vai somar. Depois que você multiplicou todo mundo, você vai somar. E essa é a operação que é feita. Com isso você vai ter um número de saída. Então esse 3,86 é o resultado dessas operações aqui. Por isso que deu essa operação. Isso aqui, eu vou tentar usar o mínimo de matemática, mas vocês podem fazer as pontes. Né? Isso aqui é um produto interno, lá de álgebra, né? Produto escalar. Então você está calculando o produto interno. E o produto interno, ele é uma indicação, né? Se a gente pensasse nessas coisas como vetores, mas eu não vou entrar nesse tipo de raciocínio, seria o produto interno de dois vetores que me dá uma indicação de quão próximos esses vetores estão. Mas uma coisa importante que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Quando você multiplica um número por outro, né, você está, aqui o 2,3 por 8, você está, na verdade, aumentando esse número. Você está dando destaque para ele. Se é um número grande, ele vai ficar maior ainda. Se você multiplica por um número positivo. Se você multiplica por um número que é entre 0 e 1, você está reduzindo esse número de entrada. O 1,8 vai está multiplicando por 0,2, ele vai ser menor do que ele era. Então, você multiplica por um número maior que 1, ele vai ser maior do que era. Então, você consegue, com esses pesos, reforçar, né, algumas dessas medidas, né, e você consegue reduzir, né, a importância de outras. Ou você pode usar também números negativos. Né? Se você multiplica um número positivo por um negativo, vai dar um negativo. Então você está jogando esse cara lá para baixo, né? Na sequência de números. Então esses pesos, dependendo de como é a sua regra de decisão, né? Ele pode ir para alguma coisa entre 0 e 1 para dividir, ou ir para um número negativo para jogar lá para baixo. Mas o fundamental é entender aqui que a multiplicação tem esse efeito. Com multiplicação você pode tanto aumentar as coisas, quanto diminuir. Então, embora seja tudo multiplicação, o efeito aqui é de divisão em alguns casos, dependendo do número que você pega. Isso é uma coisa muito importante, porque está no centro do funcionamento dessas coisas.
Então aqui, se para destacar isso aqui como soja, né, a cor verde é importante, então de alguma maneira, em algum momento da aprendizagem, esse peso aqui vai tentar ser maior, né, vai tentar trazer essa informação de verde para cima, né, e de repente tem outra cor que não está associada à soja, que seria o solo, um amarelo, um marrom, alguma coisa, né, que seja uma composição de cores, ele vai tentar jogar para baixo essa outra informação. Então, mexendo nesses pesos, você consegue destacar ou não algumas informações. E aqui nesse caso, né, como eu já falei, esse neurônio aqui, ele está errando. Ele está dizendo que é soja, mas não deveria dizer que é soja. Para cada imagem que você colocar aqui, ele sempre vai ter um número associado a isso. Né? Ele vai pegar esses pesos, vai fazer essa coisa e vai dar um número de saída. Então, sempre tem um número aqui. E esse número define uma separação entre o que é soja e o que não é soja. Então aqui eu estou ilustrando essa separação. Então imagina aqui que você tem, aqui para facilitar, né, tudo que é verde aqui é soja, tudo que é mais para o marrom é solo, ou não é soja. Então, para cada conjunto de pesos que eu tenho aqui, é como se você estivesse criando uma linha separando esse conjunto que você tem aqui de imagens anotadas. Você está separando essas imagens anotadas, desculpa. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, ele está separando desse jeito aqui. Eu estou só ilustrando. Então, tudo que está para esse lado aqui do vetorzinho que eu mostrei, ele está me dizendo que é soja. E tudo que está do outro lado, ele está me dizendo que não é soja. E ele está errando alguns e está acertando outros. Esses três aqui ele está acertando. Esse aqui de baixo, ele está errando. Aqui ele está dizendo que não é soja, alguma coisa que é soja. Ele está errando aqui 4 para cima aqui, né, ele está dizendo que é soja, mas não é. E aqui ele está acertando. Aqui 2, ele está do lado que não é soja. Então esses pesos me definem uma separação nesse conjunto que eu tenho aqui de treinamento. Uma estratégia para aprender seria fazer o seguinte. Pega esses pesos aqui. Esse que eu estou chamando de ajuste iterativo de peso. Você pega esses pesos aqui e vê como é que ele está separando. Nesse caso aqui ele está errando vários. Está acertando alguns, mas está errando alguns. E você vai fazer o seguinte, se ele tá, enquanto ele estiver errando, você vai mexendo nesses pesos de alguma maneira. Aumenta alguns, diminui outros. Você vai poder fazer isso meio que aleatoriamente. Soma alguns e vai fazendo isso. A hora que você mexe nesses pesos, né, quando você mexe nesses pesos, eu vou mostrar aqui. Ó, eu mexi nos pesos. Aqui era 8, agora eu coloquei 4. Tá vendo? Aqui, ó, embaixo, menos 3, coloquei menos 2. Eu fiz uma alteração. Quando eu altero esses pesos, eu estou mudando aquela linha. Estou mudando a linha de lugar. E mudando essa linha de lugar, né, eu posso chegar em um momento onde eu encontro uns pesos que fazem isso aqui. Ó. Ó que beleza essa mudança que deu agora. Todo mundo que é soja está de um lado da linha. Todo mundo que não é está do outro. Esse cara aqui que ele estava errando, lembra? Com aqueles pesos que eu tinha no slide anterior. Agora ele passou a dar um número negativo. Ele está acertando. Lembra que o número negativo eu estou associando a uma coisa que não é soja. Então veio uma coisa que não é soja. Ele fez as multiplicações, fez as somas. Devolveu um número negativo. Então ele está me dizendo que não é soja e está acertando. Se eu cheguei nessa linha aqui, quer dizer que para cada imagem de soja ele vai me dar um número positivo e ele vai acertar. Para cada imagem que não é soja ele vai me dar um número negativo e ele vai acertar também, né? Porque o número negativo não é soja e ele colocou todo mundo que não é soja desse lado. Eu tenho um vídeo onde eu mostro isso com vetores e com álgebra. Eu vou deixar o link aqui. Então, isso aqui, pessoal, eu estou chamando de função de perda. O que seria a função de perda? De alguma maneira eu tenho que, a hora que eu passar todas as imagens dessa, algumas ele vai acertar, outras ele vai errar. E eu posso definir uma função de perda, né, que seria a loss function, né, das redes, que vai estar relacionada a isso, ao quanto ele está acertando ou errando. Uma regra simples, bem simples, seria, não, conta quantas ele acertou. Transforma isso no percentual. Não, ele acertou 10%, acertou 20%.
Ou você tem outras formas de fazer isso. Às vezes ele erra, mas ele erra e você consegue dizer se ele errou, mas o número que ele colocou aqui, né, ele tinha que colocar um número positivo, mas colocou um negativo. Mas colocou um negativo tipo menos 001. Era quase positivo. Ou você tinha um menos 1000. Então, você pode usar essa informação de distância do erro. Não só dizer se errou ou acertou. Então tem várias formas de você criar essa função de perda. Mas o importante é que você vai usar ela para saber se está acertando ou não. Ou quão distante ele está de acertar. E você faz isso para todas as suas imagens. Você pega todas as suas imagens, passa ela, né, para esses pesos que estão aqui. No final você chega num número que vai estar relacionado ao quanto ele está acertando ou não. E aí você pode definir, não, se ele está acertando todo mundo, ou se essa função, né, de perda te deu um número bem baixo, né, você pode até definir de antemão o quanto você quer, ou se ele não está errando nada, você para, né, você encontrou os pesos que você queria. Se ele está ainda com uma função de perda, está te dando, isso você pode chamar de erro, né, o quanto está loss, né, de perda, o quanto ele está errando de alguma maneira, né, e aí você continua ajustando esses pesos de alguma maneira, né, até que você chegue numa perda que seja aceitável, que seja pequena ou que ele não esteja errando nada. Eu vou falar daqui a pouco sobre generalização, que é uma complicação adicional. Então é assim que funciona o neurônio artificial original, de 30 a 40 anos atrás. É só multiplicação e soma, né, faz o resultado aqui e vai mexendo nesses pesos. Vai alterando esses pesos. E aí você passa todas as suas imagens para esse seu neurônio. Você vai saber. Vai ter uma coisa parecida com isso aqui. Aqui você sabe que ele acertou todo mundo. Se ele errou alguns, você conta quantos ele errou, ou associa alguma função de erro a isso. E continua mexendo nesses pesos. E vai trocando peso. Vai trocando peso até chegar. Uma estratégia bem burra e força bruta seria: vai trocando esses pesos de uma maneira aleatória, né? Aumenta um, sorteia alguns e vai mexendo. Isso pode ser que funcione, né? Pode ser que demore pouco, pode ser que demore muito. Você não, né? É uma maneira pouco sistemática de chegar mais rapidamente aí a uns pesos ideais. E aí que vai entrar agora, é iterativo, né? Interativo, é iterativo por causa disso. Você vai né? Passa as suas imagens todas com os pesos. Aí depois você troca esses pesos, vê como é que está funcionando. Por isso é iterativo. E a função de perda, a loss function, né, que é bom vocês lembrarem que são já dois conceitos importantes. E eu vou entrar aqui na descida de gradiente. Você pode fazer essa alteração de pesos de uma maneira mais sistemática. Existem várias formas de você alterar esses pesos para garantir que você vai diminuindo, né, o erro do seu algoritmo. E uma das primeiras maneiras de fazer isso, essa coisa antiga, é a descida de gradiente. Inclusive, isso é estudado em outras áreas, não só na computação. Eu tenho um vídeo também específico sobre isso, mas eu vou dar a ideia da descida de gradiente aqui. A ideia é a seguinte: lembra aquela função de perda, né, a loss function? Para cada peso que eu tenho, para cada conjunto de pesos que eu tenho aqui, eu tenho, né, um erro associado, uma perda associada. E o que eu quero é que essa perda seja a mínima possível. Eu quero o erro, né, do seu neurônio seja o mínimo possível. Então, para cada conjunto desse aqui diferente, eu tenho um erro associado. Eu posso imaginar isso, né, essa função de perda, como uma cordilheira, uma cadeia de montanhas, onde a altura dessa cadeia de montanhas, quanto mais alto isso, essa altura vai estar relacionada ao erro que o seu neurônio está cometendo com esse conjunto de peso. O peso é como se fosse uma posição, uma coordenada aqui, dentro da cadeia, né? Se você está aqui nesse ponto, é um peso. Esse ponto aqui é outro peso. Esse outro ponto aqui é um outro peso. E a altura que você está é a perda que você tem com esses pesos. Certo? Então, o seu problema agora, imaginando essa analogia, é o quê? É encontrar uma posição nessa cordilheira onde esteja bem baixo. Lá embaixo da cordilheira. Se você estiver muito em cima na sua cordilheira,
Isso quer dizer que você está errando muito, que esses pesos que você tem não são bons. Então essa cordilheira, você pode imaginar, você consegue modelar isso como sendo uma função, né? Aí você entra em cálculo aqui, né? Você entra em álgebra, você entra em cálculo, mas eu quero passar as intuições. Então, se você pegar um ponto qualquer dessa cordilheira, ele está relacionado a um conjunto de pesos. E existe lá, né, em cálculo a gente aprende o conceito de derivada, né, que serve para quê? Para te dar, para você saber dentro de uma função se você está com a inclinação naquele ponto. O gradiente, né, ele está relacionado com derivada, mas a gente usa gradiente quando você tem uma função que é com mais de duas variáveis. Aqui eu quero que você pegue a intuição. O gradiente, nessa analogia, o que ele me dá? Ele me dá a direção, né? Você consegue, através do gradiente, na verdade o inverso do gradiente, saber para que lado você tem que ir desse ponto aqui para descer. Né? Então, tem algum lado que você vai aqui que você não vai descer. Agora tem uma direção aqui que você vai descer e vai descer bastante. Vai descer mais, né? Na altura que você está, você vai descer mais. Então a descida de gradiente está relacionado com isso. Você pega um ponto que você tem, né? Você tem os seus pesos, né? E olhando, né, para esse ponto, para esses pesos que você tem, você consegue calcular, né, uma modificação que você pode fazer nesses pesos para poder descer do ponto que você está, para poder reduzir o erro que você tem naquele momento. Então esse é um ponto importante. Então a descida de gradiente você olha para o erro que você tem nesse momento, olha para o peso que você tem, para os pesos que você tem, e mexe nesses pesos de uma maneira que garanta que você vai estar descendo e não subindo e não aumentando. Se você mexesse aleatoriamente nesses pesos, de vez em quando você poderia estar aumentando o erro e não diminuindo. Com a descida de gradiente você consegue garantir que a cada mudança que você faz nesses pesos, né, você está descendo, você está reduzindo o erro. Né? Lembrando que o erro, né, você pode definir de diferentes maneiras. E isso é um hiperparâmetro importante aí para aprendizagem profunda. Só que aí você tem alguns problemas. O primeiro dele, né, então esse é o gradiente, são os mínimos locais. O que é o mínimo local? O gradiente fala que você está descendo. Mas pode ser que você desça até um ponto onde você chega no fundo, mas não é da cordilheira inteira, tinha lugar mais baixo que esse. E aí quando você chega num fundo nesse, a gente chama de mínimo local. Você chegou no fundo do poço ali, e aí o gradiente é problema, o gradiente já não te ajuda mais. Você já não tem o que fazer ali. Porque, né, você não consegue mais diminuir o erro, você não achou o ponto mais baixo de toda a sua cordilheira, que poderia estar em outro local, certo? E aí você tem que ter uma estratégia para escapar desse mínimo local. E aí tem várias formas de fazer isso. Que eu vou falar durante a apresentação. Descida de gradiente, uma coisa antiga. Existem outras maneiras de fazer. A descida de gradiente, quando você vai calcular, mexer nesses pesos, né, para mexer nesses pesos, você vai olhar o erro do seu neurônio usando todas as imagens que você tem anotadas. Então por isso que eu coloquei aqui em azul, marquei. Na descida de gradiente, você só mexe esses pesos aqui depois que você olha para todos os exemplos e calcula o seu erro. Então você tem o gradiente mesmo, você está calculando o gradiente em cima do erro do seu conjunto de treinamento inteiro. Então esse é o gradiente, descida de gradiente. Você tem uma outra coisa que chama descida de gradiente estocástica, que você vai mexer nesses pesos, não só depois de ler todos os seus exemplos e calcular o erro. Você vai pegar essa imagem, você vai ter um erro associado, né, tendo como base essa imagem, e você já vai pegar esse erro de uma imagem só para trocar os pesos. Então você já não está mais usando o gradiente para descer exatamente o gradiente. Porque para ter o gradiente, que é o erro seu no conjunto inteiro de treinamento, você precisaria passar todas as imagens e calcular o erro. Esse é o gradiente. O gradiente estocástico é como se ele fosse uma aproximação desse erro.
que você teria, que você saberia que está errando, calculando para todas as imagens. Então ele é estocástico, né, porque ele passa agora a não calcular realmente essa descida. Ele não vai descer exatamente nessa direção. Ele vai ter uma aproximação do erro total, mas uma aproximação bem grosseira, que é com base numa única imagem. Então você vai ter uma estimativa de como o seu algoritmo está errando para todas as imagens, olhando só para uma imagem. Certo? Então você não vai mais descer pelo gradiente, mas é uma aproximação desse gradiente. Isso tem algumas vantagens. Né? A primeira delas é que você não está seguindo mais aquela direção, né, que com certeza ia te levar ao mínimo local. De vez em quando você pode até subir em relação a essa aproximação, né? Pode ser, esse exemplo aqui, pode te dar uma direção, né? Pode, que você consiga escapar, né, de um mínimo local. Ele pode te levar para um lado aqui que você consiga escapar. Então você agora tem uma vantagem aí. E aí você tem o mini-lote, que é um mini-batch, que é muito comum, né, nas técnicas aí de aprendizado profundo, que seria um meio termo entre a descida de gradiente estocástica padrão, vamos dizer assim, e a descida de gradiente original, onde você calcula o erro para todo mundo. Então, ao invés de usar só uma imagem, né, para fazer esse seu cálculo do quanto o seu neurônio está errando, para mexer nesses pesos, você pega um conjunto de imagens. E esse é seu batch, ou seu lote, que é um hiperparâmetro importante também. Então você pode escolher 3, 4. Então o que vai acontecer quando você escolhe 3 imagens? Ele vai alterar esses pesos a cada 3 imagens. E geralmente você escolhe aleatoriamente essas imagens, até para ter esse efeito de escapar de mínimos locais também. Você tem essa aleatorização, né? Você transforma numa coisa estocástica. Então você vai escolher a cada passo, a cada iteração do seu algoritmo, um conjunto de imagens, que você vai calcular o erro em cima desse conjunto de imagens, que não é o erro. Então você não está tendo o erro agora para todo o conjunto. É um erro para um conjunto menor, mas não é só para um. Então é uma coisa intermediária entre a aprendizagem, a descida de gradiente tradicional, a descida de gradiente estocástica e a descida de gradiente com mini-lotes, que é o que é bastante usado hoje em dia. Então você pegou 3, depois de 3 você vai calcular o erro, e aí você vai calcular o gradiente, de alguma maneira, e vai alterar esses pesos, olhando agora para essa aproximação que você fez do gradiente, né, do seu erro com todas as imagens, mas olhando só para 3 imagens. Esses são os mini-batches, ou os mini-lotes. Também é uma coisa que foi importante para as redes neurais artificiais voltarem a ter o sucesso que tiveram no passado. Ok? Então eu falei agora dos mini-batches, mini-lotes. Vamos passar para frente. E aí tem o problema da não linearidade. Aqui é outra encrenca pesada. Essa minha função, né? Essa função que eu estou usando aqui para chegar nesse resultado, ela é uma função linear. Ela define, né, uma linha para separar o meu conjunto. Aqui é só para ilustrar, né, é uma linha, mas isso aqui poderia ser um hiperplano. Eu não vou entrar nisso, porque eu quero só que vocês peguem a intuição. Mas, dependendo do conjunto de parâmetros que você tem, mesmo aqui eu tenho 4 pesos, então na verdade eu teria alguma coisa que é de 4 dimensões. Eu estou usando 2 dimensões só para ilustrar o conceito. Então essa função é uma função linear, ela separa o meu conjunto em 2 pedaços através de uma linha. Uma linhazinha aqui. E aí você tem um problema. Dependendo do conjunto que você tem aqui de imagens, né, dependendo do conjunto que você tem de imagens, você pode ter alguma coisa desse tipo aqui. Ó, reparem onde estão as minhas sojas e as coisas marrons, os meus solos aqui. Tenta imaginar uma reta que separa soja do que não é soja. Nesse exemplo aqui, ó, não tem isso, é impossível. Então você nunca vai conseguir separar direito soja, o que é soja e o que não é, usando essa função linear para esse conjunto de treinamento aqui. Então você tem limitações quando você usa uma simples função linear, uma simples coisa desse tipo aqui, para separar, né, para aprender
a distinguir o que é soja e o que não é, ou para qualquer coisa que você esteja tentando resolver. E aí vem a questão da não linearidade. Então não dá para a gente usar só isso. Se a gente quiser resolver mais problemas, né? Problemas que não tenham uma solução que seja linear. Mais para frente eu vou falar que ser linear não é tão ruim assim. Tem vantagens, né? Principalmente de tempo de processamento, de toda a álgebra linear que você pode aproveitar para fazer as operações. Tem muita vantagem quando você consegue fazer com que a solução do seu problema possa ser linear. Mas o seu problema você pode não conseguir resolver isso desse jeito. E o que a gente faz? A gente faz várias coisas. Uma delas é introduzir aqui no seu neurônio, ao invés da resposta ser diretamente o resultado daquele produto interno que você fez, né? Você vai pegar isso aqui e vai passar para uma outra função. Você vai fazer aquilo ainda, continua, né, calculando aquelas somas, multiplicações, mas o resultado do seu neurônio vai passar ainda para uma outra função, uma função não linear. E aqui entra o conceito de função de ativação não linear, né? Eu mostrei para vocês uma função de ativação. A gente chama de ativação que é por causa da analogia com os neurônios. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, a gente não precisaria fazer analogia com o neurônio. Tem gente até que defende, eu mesmo nem gosto. Você pode tratar isso só sob o ponto de vista estatístico ou de álgebra, sem recorrer a nada de neurônio ou coisa desse tipo. Mas é uma maneira, é a analogia que te ajuda em algumas coisas, mas pode te atrapalhar em outras. Mas nesse momento aqui, o que é uma função não linear? É uma coisa desse tipo aqui. Não envolve só aquelas multiplicações de soma. Você pode ter um seno, você pode ter um exponencial, você pode ter, né, várias coisas aí. Então o seu resultado já não é uma resposta daquele tipo que eu estava dando. Eu vou dar um exemplo de uma função aqui que é bastante usada, que é a sigmoide, que agora já não é mais tanto. Mas nas primeiras redes, essa função sigmoide, que é um caso especial da função logística. O que essa função faz? Aqui eu estou mostrando graficamente. Então, o eixo x é esse número que estava saindo antes aqui, tá? É o x. E o y é a resposta. É importante entender. Para quem conhece, né, funções, bate o olho aqui e já sabe o que está acontecendo. Mas nem todo mundo tem esse tipo de intuição. O que está acontecendo é o seguinte. Reparem aqui, o número negativo. Quanto maior o número negativo, qual que é o resultado da função? É uma coisa bem próxima de zero. Tá? Esse aqui é o zero. Tá? Esse aqui eu tracei essa linha aqui como sendo 1. Então, essa função ela vai sempre retornar um número entre 0 e 1. Não importa o que entre aqui, tá vendo? Não importa o que entre no eixo x, ele vai retornar alguma coisa entre 0 e 1. Se for um número negativo bem grande, tá vendo a linha aqui? Está se aproximando do zero. Vai ser alguma coisa próxima do zero. Se for um número positivo, é o que está do lado direito do zero, todo mundo está aqui é positivo, é o eixo x, ele vai me retornar um número lá próximo de 1. Quanto mais alto esse número, se for 1000, ele vai transformar, a saída dele vai ser alguma coisa que é abaixo de 1, mas bem próximo de 1, vai se aproximando de 1 aqui. E se for alguma coisa, né, negativa, mas não tão negativa aqui, ele vai estar nessa linha aqui. Repare essa linha aqui, essa parte aqui, é bem próximo da função linear. A função linear, aquela que a gente estava usando, se fosse desenhar como sendo nesse jeito de função, seria uma reta aqui. Né? Ele simplesmente pega, né, uma reta passando aqui pelo centro. Certo? E se esse número que der aqui for 0, ele vai retornar o meio. Você tem como modificar essa função aqui para que esse intervalo, em vez de ser de 0 e 1, seja 1 ou menos 1. Né? Então, números negativos seriam mapeados para o menos 1 e números positivos para o 1. Tem vantagens e desvantagens, vai depender das outras coisas que você está fazendo. Tá? Então, o que está acontecendo agora com esse neurônio? Ele não vai mais retornar agora qualquer número, menos 1000, mais 1000, como ele estava antes. Ele vai retornar alguma coisa entre 0 e 1. Certo? E essa coisa vai estar mais próxima de 1 quanto maior for o número, e vai estar mais próxima de 0 quanto mais negativo for o número. Ok? E aí você pode tomar sua decisão agora, né, olhando para cá, por exemplo. Né? Se for abaixo de meio, você fala que não é soja. Se for acima de meio, você fala que é soja. Então, isso aqui introduz o quê? Uma não linearidade no seu sistema. Isso é uma função não linear agora. Então, você já consegue representar coisas
que não são lineares, usando essa sigmoide. O seu resultado agora já não é mais só uma combinação linear do que está entrando na rede. É uma coisa mais sofisticada. Essa é a função aqui. Vai retornar alguma coisa entre 0 e 1. E aí na hora de tomar a decisão você pode usar esse critério. Você define... Eu não coloquei... Aqui tem uma coisa que parece... Você pode definir o limiar de decisão aqui. Né? O meio, o zero. Esse limiar você pode representar como sendo também um peso de entrada aqui. Que o pessoal chama de bias, né? Ou viés. Tá? É um detalhe que tem a sua importância, mas não tão importante quanto outras coisas que eu estou falando aqui. Por isso eu decidi não entrar muito a fundo nesse negócio de bias ou de viés. Mas é como se fosse o limiar aqui. Na hora de tomar a decisão, eu usei 0 lá naquele exemplo. Né? Se é positivo, acima de 0, né? Soja, se é abaixo de 0. Mas eu poderia ter usado 10, 20, um outro número qualquer. Eu poderia ter usado um outro número para fazer essa divisão. O efeito disso, pensando em álgebra, né? É que você está deslocando aqui essa linha. Ela já não está passando lá pelo centro. Ela está passando para outros lugares, na origem do eixo de coordenadas, vamos dizer assim. Essa é a sigmoide. Então ela pega isso aqui, né, e transforma nisso que está mostrando aqui. E aí tem vários tipos de funções de ativação não lineares. Tem vários, tem tangente hiperbólica, tem um monte de coisa. Mas basicamente o que ele faz é introduzir essa modificação não linear na saída do seu neurônio, certo? Que vai permitir você representar coisas mais sofisticadas, mas tem uma outra vantagem, tá? Essa função aqui, lembra que a gente tem que calcular o gradiente, e calcular gradiente é derivar. Então você tem que calcular a derivada de uma função, né? E pode ser que, dependendo da função que você tem, essa derivada que você vai calcular depois em cima, né, do erro, da função de erro, né? A função de erro é uma outra coisa, tá, pessoal? Isso aqui é a função de ativação. Tá? Mas você pode definir o erro em cima da função de ativação. Você pode fazer essa associação. E aí você tem uma função de ativação que tem uma derivada bacana, fácil, né, que seja rápido de calcular, que tem algumas propriedades interessantes. Isso vai te ajudar a calcular o gradiente e vai ajudar o seu algoritmo a aprender. Então tem isso também. Tá? A escolha dessa função de ativação também pode te ajudar no cálculo do gradiente. E aí tem a tal da ReLU, que tem que estar tentando entender Deep Learning, ver muito Deep Learning, que é aprendizado profundo, que é a função, a unidade linear retificada. É simplesmente um outro tipo de função de ativação, que tem outras propriedades. E o que ela faz? Essa função é muito mais simples do que essa aqui, do ponto de vista de computação. Você tem que calcular isso aqui. É uma função que simplesmente vai pegar o seguinte, ó, o cara que é negativo vai virar 0. E o cara que é positivo vai continuar como está. Então está desenhado aqui. Então todo mundo que é negativo está virando 0. Todo mundo que é positivo está virando o que ele era antes. Por isso essa linha aqui. E isso aqui vai longe. Tá? Essa função linear retificada ela já não tem essa propriedade de manter todo mundo entre 0 e 1. Tá? Se for 10, né, se esse número que deu aqui no produto interno for 10, ele mantém 10. Se for 1000, mantém 1000. Se for meio, mantém meio. Mas se for um número negativo, ele joga para 0. Que vantagem tem isso e por que isso está sendo muito usado e foi um dos motivos do sucesso das redes profundas? É que é muito mais rápido de calcular isso aqui. A gente vai ver daqui a pouco, né, que esse neurônio aqui vai se transformar em vários. E o tempo que você demora para calcular isso passa a ter um impacto importante. E levar essas coisas para 0 tem outras vantagens também. Porque quando você... o resultado seu aqui, ó, que era menos 2, vai virar 0. Então você vai ter um monte de neurônios depois na sua rede, cujo resultado é 0. E esse 0 depois vai ser usado numa multiplicação e vai levar outras coisas para 0. Então você vai ter várias coisas que vai virar 0 na sua rede. Né? Isso é interessante também. Tem uma coisa que chama esparsidade, né? Uma representação esparsa. Esses zeros, né? Ele torna as coisas mais rápidas, porque é mais fácil, quando aparece um 0 ali, fazer algumas contas. Isso já era aproveitado, inclusive, nas máquinas de vetores de suporte. Tá? Tem várias coisas que foram criadas para máquina de vetor de suporte que foi sendo usado aqui. Então, essas redes convolucionais não nasceram da noite para o dia. Esse sucesso vem sendo construído com essas pequenas coisas que eu estou mostrando aqui.
Uma delas é essa função de ativação linear retificada aqui, que é mais rápido de calcular e ainda gera algumas coisas bacanas, algumas propriedades interessantes na sua rede. Então, as funções não lineares vão agora, você já não tem uma reta separando as suas coisas. Você pode ter alguma coisa mais sofisticada para separar, né? Você pode até isolar algumas coisas aqui. Você tem uma coisa bem mais sofisticada. Então, outra maneira também de representar funções que não são lineares, além de agregar aquela função de ativação não linear, é você trabalhar com vários neurônios e não só com um. Tá? E aí vem aqui as redes neurais artificiais alimentadas para frente com retropropagação, que é feed forward with back propagation, o termo em inglês. Esse aqui é o back propagation, aqui é o feed forward. Então, essas são as redes, isso é coisa de 70 e 80. É aquele neurônio que você tinha agora, você vai ter vários deles. Vários neurônios deles. É só isso. Vai fazer aquela mesma coisa. Né? Vai pegar aqueles. Vão ter os pesos associados. Vai fazer aquela operação. Só que você tem vários deles agora. O que você ganha com isso? Você consegue representar agora funções mais complexas ainda. Né? Você consegue. Aquela sua linhazinha que você tinha separando agora. Vai virar um monte de linhas quebradas e coisa bem mais sofisticada. Como é que é uma rede neural artificial, então? Você tem vários neurônios, você continua tendo aqueles mesmos neurônios de entrada, aquilo não muda. Você tem aqui, você pode ter vários neurônios de saída, você pode ter um aqui que vai estar associado a dizer se é soja ou não, o outro para dizer se é nativo ou não, né, se é planta nativa, ou se é solo ou não, você tem agora. E por que é alimentada para frente? Então você tem agora, né, aquela mesma ideia. Esses valores agora, você vai passar para esse neurônio e os mesmos valores você vai jogar, né, para esse aqui. Eu não fiz todas as conexões aqui, mas geralmente essas redes eram totalmente conectadas dentro de cada camada. Não todo mundo com todo mundo, mas você tem essa ideia de camadas aqui. Que a gente vai ver depois porque que isso é importante. Então, para cada neurônio agora que você tem aqui, você tem todos os pesos ligando para cada um desses caras da entrada aqui. Está todo mundo ligado. Então, cada neurônio está ligado a todos. Eles não estão ligados entre si, mas entre uma camada e outra. Para quem conhece grafos, né, você tem um grafo bipartido completo. É incrível que para estudar essas coisas profundamente, você usa praticamente toda a matemática que você tem na graduação e um pouco mais. E aí você tem outras camadas agora. Então, agora, cada neurônio desse tem uma saída, tem um número. Assim como esse número que você tinha aqui, você tem um número saindo. Você vai pegar esse número e vai passar para frente. Esse cara aqui vai receber esse número, esse cara vai receber todos eles, esse cara vai receber todos eles. Eu não fiz todas as linhas aqui, senão ia ficar muito tumultuado. Mas cada cara desse aqui está ligado a todo mundo que está atrás, na camada anterior. Então, os números entram aqui, faz aquelas contas, vai gerar novos números que vão ser passados para frente. Aí você vai fazer os cálculos aqui e vai passar para frente. Esse cara vai passar para frente e você pode ter várias camadas aqui. As redes profundas existiam já desde o começo. Só que em algum momento alguém demonstrou lá que com duas camadas internas, qualquer função você conseguiria representar. E aí pouca gente, né, continuou estudando o efeito de você acrescentar mais camadas. Até que a gente viu que isso é interessante. E eu vou mostrar mais para frente por quê. Então é alimentada para frente porque esses números aqui vão sendo passados para frente, fazendo aquelas operações que eu acabei de falar. Até chegar aqui na última camada, que é a camada de saída. Né? A gente chama camada oculta essas camadas aqui porque geralmente o que o usuário vê é isso aqui, o que ele entra, que são as imagens, e o que sai da rede, que são a camada de saída. E você lembra que para decidir como mudar os pesos, né, você tem que olhar o seu erro ali e calcular o gradiente. E como é que a gente faz agora? Não, porque agora você tem um monte de neurônio. E aí vem o backpropagation, que é a retropropagação. Então você pega esses números que entram aqui, você vai passando, vai calculando, eles vão chegar aqui. Né? Vão chegar nesse último, né, nesses últimos neurônios aqui. Né? Ele vai chegar nessa camada de saída aqui. E aí como é que você faz? Você vai continuar, você vai ter a sua função de perda, né? Você tem um número saindo aqui, você consegue pegar para cada neurônio desse a função de perda. E você vai conseguir calcular gradiente também aqui. E aí tem uma coisa chamada regra de cadeia, o chain rule, lá em cálculo, né, de derivada, que você consegue, se você tem essa
sequência, que você pode pensar aqui como sendo sequência de funções. Você consegue pegar esse gradiente aqui, esse valor que você calculou, você consegue propagar ele para cá, para trás. Você consegue passar, né, essa informação de erro, né, que te deu o gradiente para cá. Então você consegue ir para trás agora, você ajusta, né, os pesos, esses pesos aqui, com base no gradiente, né, e você consegue passar essa informação para trás, né, para ajustar os pesos que estão lá atrás também. Então você vai ajustando os pesos daqui para trás. Então, ajusta esses pesos, propaga esse gradiente para trás, ajusta esses pesos e vai. Até que você ajusta os pesos de todo mundo. Certo? Esse é o backpropagation. É aquela ideia do gradiente, só que agora para um monte de neurônio, né? Usando... É cálculo. Né? Você tem uma regrazinha lá do cálculo, que no final, né, vai te dar uma outra... Dependendo da função que você está usando de ativação, né, e a função de erro, né, viram coisas bem simples, tá, pessoal? Essas coisas não são... Né, se você pegar as fórmulas depois, né, você vai ver que são funções simples, coisa que você, né, não consegue entender bem rapidamente. Então essa é uma rede neural artificial alimentada para frente com retropropagação. Esse é o bichinho aqui. E agora a gente vai passar para frente. E aí aqui começa uma coisa bastante importante, que é o tal do sobreajuste, que é o overfitting. Vocês lembram lá do problema nosso, né? Que você tinha um conjunto de treinamento, com umas coisas anotadas, e aí isso é o que você tem para o seu algoritmo supervisionado. O que eu mostrei até agora, que tenta fazer o quê? Acertar tudo que tem lá de imagem no seu conjunto de treinamento. Como agora você tem, com essa rede convolucional e essas funções não lineares, você consegue agora fazer uma separação, tipo essa linha vermelha aqui, ó. Não é já mais uma função linear. Você consegue separar direitinho. Esse aqui é o meu conjunto de treinamento, que são as minhas imagens anotadas, e você faz essa coisa vermelha aqui. De um lado é soja, de lado é não soja, ficou uma beleza essa linha vermelha, seu conjunto de treinamento. Está acertando todo mundo do seu conjunto de treinamento. Será que isso é bom mesmo? Pode não ser, cara. Isso é o tal do sobreajuste, o overfitting. Para o seu conjunto de treinamento está uma beleza, não erra nada. Mas aí depois você pega esse cara e vai testar agora nasquelas imagens que ele não viu, né? Que ele não usou na hora de aprender. Pode acontecer de para essas imagens começar a errar. Pode não ser tão bom. Então você acertar muito no conjunto de treinamento pode ser ruim, né? E isso a gente chama de sobreajuste, de overfitting. Quer dizer, ajustou demais no conjunto de treinamento e não está sendo capaz agora de generalizar. Para as coisas que não estavam no conjunto de treinamento, ele não funciona bem. Então, às vezes, na maioria das vezes, uma função desse tipo aqui, ó, se você tivesse cortado aqui desse jeito no azul, tá vendo azul aqui, ó? Tudo que é de um lado é soja, que do lado é não soja. No seu conjunto de treinamento, ele está errando algumas coisas, tá vendo? Esses três aqui, ó, ele está falando que não é soja. Quando é. Então tem um erro aqui. Mas pode ser que essa coisinha azul, quando você testar agora num conjunto que não foi usado na aprendizagem, pode ser que ele acerte melhor do que essa vermelha aqui, que no treinamento acertou muito bem. É como se, né, imagina a prova que você faz, né, na universidade. Se você passa uma lista de exercícios e na prova você cobra só o que estava na lista, pode ser que você aprendeu só a resolver aquela lista de exercícios. Se passar um exercício diferente, você não vai conseguir acertar. Então, por isso que a gente faz as provas, né? A gente não passa as questões das provas antes. Então, é mais ou menos o problema que está acontecendo aqui. Que a gente passa as questões da prova para a nossa rede aprender, só que ela pode aprender só a resolver aquelas questões que caíram na lista de exercício. E não generaliza para as outras. E aí entra uma outra coisa importante que já tinha começado, que é o que faltava, né, para a gente começar a ter mais sucesso, que são as técnicas de regularização. São várias técnicas, algumas são implícitas, eu vou falar um pouco disso, e explícitas. Mas o que é isso? Na hora de aprender, você vai de alguma maneira mexer, ou na sua função de perda ali, ou na sua descida de gradiente,
ou no conjunto de treinamento, ou nos neurônios, você vai mexer em algum lugar, é para evitar que o seu algoritmo gere uma coisa desse tipo aqui. Uma coisa muito detalhadinha e que funciona só no conjunto de treinamento. Então você vai adicionar algumas coisas que vão permitir o seu algoritmo errar de vez em quando no seu conjunto de treinamento, na esperança que esse erro no conjunto de treinamento seja melhor no caso geral, né? Mesmo errando no treinamento, se ele não errasse, ele estaria pior. Então, as técnicas de regularização são técnicas que fazem com que o seu algoritmo de aprendizagem automática, isso não se aplica só a redes convolucionais profundas, tá? Isso é um negócio muito importante de vocês entenderem. Elas fazem com que seu algoritmo não faça um ajuste muito fino, quer dizer, um sobreajuste, um overfitting no seu conjunto de treinamento. Então, às vezes, essa função aqui é melhor. Então, a regularização vai garantir, ou vai colocar algum tipo de perda ali, associar uma perda adicional, para penalizar, né, os seus neurônios que estão se ajustando demais ao treinamento. Tá? Então, tem várias maneiras de fazer isso. E essas são as técnicas de regularização. Elas te ajudam o seu algoritmo a ser melhor, não em aprender só no conjunto anotado, mas que ele generalize melhor. Quer dizer, que ele consiga acertar nas coisas que ele não viu. E isso avançou bastante nas décadas. Isso foi avançando. Né? Essas técnicas foram sendo criadas. E isso foi muito importante para você ter um bom desempenho com as redes neurais profundas e com outras técnicas. Então isso é a regularização. Eu vou mostrar daqui a pouco uma forma de fazer isso. Tem várias. E aqui está. Vamos falar das redes convolucionais profundas. Repare que uma rede convolucional profunda é uma rede neural artificial, tá? Não é nada. Só que a gente começa agora a ter algumas camadas mais especializadas. A gente continua tendo a mesma camada de entrada aqui, tá? Mas uma primeira coisa que foi introduzida com esse tipo de rede, lembra que os pesos, né? Os pesos que estão associados a um neurônio, tá? Você tem vários neurônios aqui. Cada peso associado ao neurônio, ele era independente na formulação original. Você podia mexer nesses pesos, né? E você mexia num, não afetava os outros, né, da mesma camada. Afetava mais para frente por causa dos contos, mas não a mesma camada. Né? Você mexia, você podia trocar o peso para 5 aqui, desse outro neurônio, né, trocar para 10. Mas não. Aqui nas redes convolucionais, você tem uma coisa que chama compartilhamento de peso. E eu vou mostrar depois que isso está relacionado com convolução. Então agora você tem esse neurônio e você tem um peso dele. E esse mesmo peso vai ser compartilhado com outros neurônios da mesma camada. E você pode ter esse grupo de neurônios aqui compartilhando alguns pesos, por isso que eu coloquei vermelho aqui. Ó. Isso quer dizer o seguinte, mexeu nesse peso aqui tem que mexer em todos os outros. Mexeu no verde, vai mexer em todos os outros. Então os pesos de um neurônio são compartilhados com vários neurônios. Isso já tem uma vantagem, agora que você já não precisa achar os pesos para todos esses neurônios. Você vai achar, na verdade, um mesmo conjunto de peso que vai ser compartilhado com todos eles. E você vai ter na mesma camada outro grupo de neurônios compartilhando outros pesos. E assim vai. Na mesma camada você vai ter... Isso está associado ao núcleo da convolução, que eu vou mostrar mais para frente. Eu tenho um vídeo sobre isso, sobre o núcleo da convolução. Então, esse conjunto de neurônios aqui está associado a uma determinada operação que você vai fazer na imagem, a um determinado núcleo. Esse aqui está associado a outro e esse conjunto a outro. Isso aqui é uma camada convolucional. Tá? Então ela tem essa propriedade aqui desses compartilhamentos e desse tipo de agrupamento que ele faz. Tá? Eu separei aqui não por acaso que tem esse espaço aqui não. Você vai ter vários grupos aqui que vão ter um efeito diferente na sua rede. Uma outra coisa que foi introduzida, que é um outro tipo de camada aqui, de subamostragem, que vai pegar esses neurônios da camada anterior e vai fazer um mapeamento de forma a reduzir a quantidade de neurônios. Vai reduzir. Tá? E essa redução aqui, são esses pesos geralmente, tem gente brincando com isso também, mas os mais conhecidos, você tem os valores aqui de peso que vão ser multiplicados, vai ter a operação, mas esses pesos são fixos. De forma geral, você não aprende isso aqui. Esses aqui, eles são treináveis, com essa questão
compartilhamento de peso. Esses aqui não. Mas tem um efeito importante aqui, é que ele reduz a quantidade de neurônios, reduzindo assim a quantidade de processamento, né, que você vai ter no futuro. Então você tem essa camada de subamostragem, você continua tendo a função de ativação, eu não mostrei aquilo lá, né, você poderia mostrar como sendo uma camada, algumas colocam uma camada, né, de ReLU, mas na verdade é simplesmente a função de ativação do seu neurônio. Né? Então você pode escolher representar como uma camada ou simplesmente falar que ela está embutido aqui, a sua unidade, né, linear retificadora, ReLU. E aí você tem de novo uma outra camada de convolução, parecida com essa aqui, mas agora a entrada tem uma quantidade menor. Como você tem uma quantidade menor de neurônios aqui, você pode usar, aqui eu usei 2, mas você pode ter esses grupos aqui que vão fazer a convolução maiores, você pode ter um núcleo de convolução maior. Daqui a pouco eu vou falar o que é esse núcleo de convolução, vocês parem e assistam um vídeo sobre convolução. E aí você tem uma camada de novo de subamostragem. Isso aqui é a camada de pooling, ou max pooling. Você pode fazer essa redução aqui de várias maneiras. Uma maneira que tem é, você pega esses valores que estão chegando aqui e escolhe o maior deles. E passa só o maior deles para cá. Você pega o outro grupo, escolhe o maior. Você define quantos neurônios você vai pegar aqui. Tudo isso é parâmetro. Tá? Quantos neurônios você tem aqui. Como é que você vai fazer essa redução? Se você quer pegar de 4 e transformar em 1, ou quer pegar 2 e transformar em 1, ou pegar 8 em 1. Se você pegar 8 em 1, quer dizer que você vai pegar 8 neurônios, vai calcular qual é o maior valor e passa só o maior valor para cá. Então você está fazendo, esse aqui é o max pooling, ou a subamostragem. Se a entrada aqui é uma imagem, é como se você estivesse reduzindo o tamanho dessa imagem. Tá? Se a entrada aqui é a imagem. E você faz isso, aí você pode agora pegar e concatenar camadas, né, de convolução com subamostragem. Vai fazendo isso, até chegar num ponto aqui onde você pode usar uma camada completamente conectada. Tem propostas onde você não usa essa camada completamente conectada. Isso aqui aquilo que eu mostrei antes. Está todo mundo de uma camada concatenado com todo mundo de outra. E você tem a camada de saída também, mesma coisa. Uma coisa que o pessoal está usando é o softmax, né? Que, na verdade não é grande coisa. Esse número que sai aqui, né, eles são independentes. Né? Depende da função de ativação. Aqui pode sair o número 1000, aqui o 10, aqui o 5. Então você não tem muito controle do máximo e o mínimo dos números que saem aqui. O softmax tem uma propriedade interessante, que ele transforma esses números para que isso aqui vire uma distribuição de probabilidade. De forma que a soma desses caras vire 1. Então, isso é interessante porque, como a soma é 1, isso obriga a ter um número aqui que é mais fácil de comparar com os outros números. Realiza uma espécie de normalização, tá? De forma que a soma vira 1. Então, o que você vai ter em soja aqui, você pode associar com a probabilidade de ser soja, a probabilidade de ser mata nativa e a probabilidade de ser solo. É mais fácil você fazer essa associação. Então aqui entra um 40% aqui, aí vai virar 20%. Então com certeza aqui vai ser 20% também, porque tem que somar 100%. Então o softmax, ele tem essa característica aí. Mas tem variações também do softmax. Tá? E aí, pessoal, você pode ter dezenas dessas camadas. É claro, como você está reduzindo as coisas aqui, você tem que ter muita coisa entrando aqui para poder reduzir até um ponto onde você não tem mais como reduzir. Mas um exemplo aqui, você tem na literatura um tipo de rede com 152 camadas. Tem muitas variações disso aqui. Agora tem VGG, ResNet. Algumas pegam e criam conexões onde você conecta uma camada mais para frente. Aqui você cria um shortcut. Né? Você pega isso aqui e já conecta mais para frente. Isso tem algumas propriedades que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas que te permite ter redes cada vez mais profundas, mais longas. Você pode não ter a subamostragem, você pode brincar isso aqui, o pessoal tem brincado bastante com isso. Mas uma característica comum é que geralmente você tem bilhões de pesos, né, nessas redes convolucionais profundas. Coisa que a gente não tinha há 20, 30 anos atrás. Depois eu vou falar por que a gente consegue ter tanto peso assim. É claro, essas técnicas todas que foram sendo introduzidas ajudam a gente conseguir ter tanto peso assim. E o fato de você ter muito peso aqui, né, para poder escolher, também te obriga a ter muita imagem, muito exemplo de treinamento para conseguir fazer com que a coisa funcione. Mas também tem gente pesquisando em formas de fazer isso. Para você ter uma comparação só de como a gente ainda está longe do cérebro humano, esses pesos são como se fossem as sinapses. Então, nossas redes têm bilhões de pesos. Mas uma estimativa que tem aí,
do cérebro humano, as estimativas mais atuais, dizem que a gente tem entre 100 trilhões a 1000 trilhões de sinapses. Então, embora seja muita coisa, ainda está um pouco distante do cérebro humano. Um pouco não, muito. Eu vou falar agora de uma técnica de regularização que é famosa, que é bastante usada, mas nem sempre tem outras, que é o dropout. O dropout, eu até tentei pensar numa tradução. Mas o dropout, ele vai... O que ele faz? Ele vai... Tem uma coisa que a gente chama de época. Quando você passa por todas as imagens, mesmo que seja um mini-batch ou descida de gradiente estocástica, a gente chama de época quando você passou por todas as suas imagens e calculou, né, você tem um erro lá associado a todas as suas imagens de treinamento. Isso aqui é uma época. Né? E você tem também, cada lote ali, né, você tem um cálculo de gradiente. Então você tem um lote, recebe o mini-batch, calcula, mexe com uns pesos. Você vai fazer isso várias vezes dentro de uma mesma época, né, porque você tem vários lotes. Mas o dropout faz o seguinte. Na hora de calcular esses pesos, né, no momento que você vai calcular esses pesos, você vai eliminar alguns dos seus neurônios. Você vai matar alguns dos seus neurônios. E qual neurônio que você vai matar depende de uma distribuição estatística. Que você pode definir, por exemplo, que você quer matar 50%. Então, cada neurônio, a cada época, se você decidir fazer isso a cada época, ou a cada processamento de um mini lote, né, cada neurônio vai ter 50% de chance de estar morto ou não, naquela fase do treinamento. Que isso traz de bom? Né? Uma coisa importante é que os seus neurônios agora não vão poder se apegar demais naquele conjunto de treinamento. Então você pode ter um neurônio que foi sendo reforçado aqui e sempre está respondendo do mesmo jeito. Né? Então ele se apegou ao seu conjunto de treinamento. Quando você usa o dropout, esse neurônio que estava ativo, ele pode sair na próxima época, ou no próximo cálculo de pesos. Ele pode não estar ativo. E aí um outro vai ter que se ativar. Ele tem relação aqui, pessoal, com a plasticidade do cérebro humano. O ser humano, né, às vezes ele sofre um acidente, ele perde alguma habilidade, e ele consegue fazer aquela mesma coisa usando uma outra corrente, uma outra sequência de ativações. Então, com isso, você está fazendo o quê? Você está fazendo com que sua rede não se apegue demais àquele conjunto de treinamento. Então, você está regularizando. É uma técnica de regularização para que ele consiga generalizar melhor, para que ele não fique tão bom no conjunto de treinamento. Tem várias coisas associadas ao dropout, mas eu só queria dar essa ideia. Né? A ideia é bastante simples. Tem uma associação do dropout, cara, com o AdaBoost, aqueles algoritmos, né, que você treina vários algoritmos mais simples, depois pega o resultado deles todos e tenta calcular uma média de todos eles. Né? Então você cria várias redes, várias árvores de decisão, né, e depois faz um pooling disso de alguma maneira. Essas técnicas, né, de boosting que a gente tem, na verdade, o dropout você consegue entender que ele melhora as coisas mais ou menos por causa disso. É como se ele estivesse treinando várias redes diferentes ao mesmo tempo e depois pegasse na hora de calcular o resultado, ele pega a informação das várias redes. Então você não tem agora uma rede, né, que está... Você tem cada rede dessa pegada a um conjunto de treinamento específico, né, que caiu para ele. Mas você está combinando essas redes de alguma forma. Outra coisa bacana, né, que foi introduzida, transferência de conhecimento e ajuste fino. O que é transferência de conhecimento? Você pode treinar aquela sua rede para soja, ou para alguma outra coisa, ou para um outro problema qualquer, ou para um problema maior. E o que se viu é que aquele treinamento que você fez pode ter demorado dias, você chegou a um conjunto de pesos. Para alguns casos, pessoal, aqueles pesos que você pegou e funcionou para um problema, se você pega aqueles mesmos pesos e passa para um outro problema, vamos supor aqui que seja um problema com uma raça de cachorro, você quer saber qual é a raça do cachorro e você mudou aqui. Então você pode pegar aquela mesma rede, trocar só a parte, né, da saída aqui, a parte da entrada, manter os pesos que estavam aqui dentro e pode ser que funcione bem para um outro problema. Vai depender muito do que você está transferindo. Isso a gente chama de transferência de conhecimento nesse contexto aqui. Então essa é uma coisa bacana também, que às vezes você demorou para treinar num problema que funciona para 1000 tipos de objetos, e você quer agora uma rede que são 3 objetos só, de alguma maneira, que
Não são aqueles 3 objetos que estavam, mas que guardam algumas propriedades. Essa transferência funciona bem para uma coisa que eu vou mostrar daqui a pouco, que essas camadas de convolução aqui, elas funcionam como extratores de atributo. Eu vou deixar para o outro slide isso. Então isso é transferência de conhecimento. Você pegar os pesos de uma rede e jogar numa outra rede, né, para um outro problema qualquer. O que é o ajuste fino? Você pode pegar esses pesos, né, e não fazer mais nada, né, e usar essa rede desse jeito. Agora você pode pegar essa outra rede que você fez, transfere esses pesos, mas deixa ela treinar, começando desses pesos. Então esse é o ajuste fino. Você pode transferir todos os pesos, você pode transferir só parte dos pesos, você pode transferir só as camadas de convoluções e não a camada conectada. Aí você pode brincar à vontade com essas coisas. E você pode, além de transferir, você transferir os pesos, rodar o algoritmo de aprendizagem de novo. Roda a retropropagação ou qualquer outra coisa, para ele fazer um ajuste desses pesos. Então, ao invés de você começar aleatoriamente, acho que eu não tinha falado isso antes, como é que você inicializa esses pesos? Tem várias maneiras. Né? Você pode aleatoriamente escolher um conjunto de pesos qualquer lá e jogar. Ou você pode fazer isso aqui, transferência de conhecimento. Pega os pesos de outro problema, e aí roda, né, a retropropagação lá, o algoritmo, né, calcula os gradientes, vai alterando esses pesos, e aí você consegue melhorar o desempenho sem precisar começar do zero. Então esse é transferência de conhecimento e ajuste fino. Aqui, esse é um slide importante. Essas convoluções. Né? Eu tenho um vídeo sobre convolução. O que a convolução faz, na verdade? Essa primeira camada, eu vou mostrar essa camada, esse grupo de neurônios aqui, né? O efeito, né, deles, né, em imagens é o seguinte, eu vou mostrar aqui em cima. Eles estão representando, né, a convolução dessa imagem, ou dessa entrada aqui, com uma outra imagem. E a convolução, o que ela faz é o seguinte, ela é boa para detectar padrões. Nessa primeira camada, né, vamos supor aqui que depois de treinar a rede, você consegue até visualizar essas coisas. Né? Ele pode estar aprendendo aqui uma coisa desse tipo. Né? Ou, o que é isso aqui? É um padrão, é um vermelho seguido de azul. Então, olhando várias imagens desse tipo, ele pode nessa camada aqui ter inferido ou ter aprendido esse núcleo de convolução aqui. Por que tem vários aqui, vários neurônios aqui compartilhando? Porque ele está fazendo o seguinte, ele está pegando essa imagem, ele está pegando esse núcleo de convolução, que é essa coisa que ele aprendeu aqui, e ele está procurando, é como se ele varresse essa imagem aqui com essa imagem, ele varresse a imagem inteira, e para cada ponto que ele está aqui, para cada lugar que ele passa por essa imagem, ele vai fazer um cálculo, aquele cálculo lá, né, o produto interno, e esse cálculo fala o seguinte, ele te dá uma informação do quanto essa região é parecida com isso aqui. O quanto dessa região é parecida com isso. Ele faz isso para toda a imagem. E te dá como resultado alguma coisa parecida com isso, onde os pontos que estão mais claros são os pontos onde esse padrão tem mais chance de estar acontecendo. Então é mais próximo com o padrão. Então ele está decompondo a sua imagem, né, em elementos, tipo linhas, curvas, uma linha entre o vermelho e o azul na horizontal, uma linha na diagonal. Então ele está mudando a representação da sua imagem. Ele está fazendo uma coisa parecida. Isso, convolução, pessoal, é uma coisa que começou em 1700 e pouco. Laplace, com Fourier. Né? Fourier, quem sabe Fourier, né? Conhece Fourier? Fourier, a gente trata de convolução ali. Tá? Então ele está decompondo a nossa imagem em padrões desse tipo. Então esse conjunto aqui de neurônios vai me gerar uma coisa desse tipo, que é o quê? Está me dizendo onde na imagem aparecem coisas assim. Onde na imagem aparecem coisas assim. E vejam aqui que aqui está bem claro. Porque é aqui que tem uma passagem de vermelho para o azul. Tá? Isso aqui ia me resultar em uma coisa diferente dessa. Seria onde tem regiões com essa mudança aqui. Em algum lugar aqui tem, porque eu peguei dessa imagem como exemplo. Aqui, na verdade, nesses pedacinhos aqui você tem mudança de azul para vermelho. Ou padrões desse tipo. Nessas estrelinhas aqui, se você der um zoom, tem uma mudança do azul para o vermelho nas estrelinhas. Então a primeira camada, ela vai tentar identificar ou decompor a sua imagem em padrões, né? Padrões desse tipo, em elementos bem simples, né, que aparecem na sua imagem. E vai dizer onde esses elementos aparecem. Certo? Nas próximas camadas, como você faz aquele subsampling lá, a reamostragem, né, e é resultado disso, juntando essas coisas, você vai ter um efeito na próxima camada, que é encontrar padrões um pouquinho mais complexos. Como esse aqui, por exemplo. Tá? Esse aqui.
É aqui, ó, tá vendo? Aqui nesse pedaço que parece fogo aqui, aparece esse padrão. Padrões desse tipo já, uma coisa circular, já não é uma linha. Ou uma coisa envolvendo 3 cores aqui, ó, que seria a pontinha da estrela. Então, as camadas agora, elas estão representando essa imagem através de uma hierarquia. Então, onde esses atributos aparecem na imagem, atributos bem simples. Aqui você tem, já na segunda camada, atributos um pouco mais complexos, e onde esses atributos aparecem. Aí você pode ter uma camada aqui mais sofisticada ainda, né, que vai encontrar atributos como esse tipo aqui, pata, né, a pata do rinoceronte. Então o seu problema aqui é reconhecer esse tipo de rinoceronte aqui. Tem vários desse aqui espalhados na cidade do Cabo, na internet, se vocês olharem esses rinocerontes lá na África do Sul. Você pode ter uma camada aqui que, onde é que está aparecendo o chifre? Onde é que está aparecendo essas estrelinhas? Né? Então você tem aqui uma hierarquia de atributos de mais simples para os mais complexos. E existem estudos, aí é o pessoal da neurociência, da biologia, inclusive com outros animais, que o sistema visual humano ele funciona mais ou menos assim. Ele não chega processando tudo ao mesmo tempo. Ele faz essa decomposição para encontrar onde é que tem pequenas curvas na imagem, onde é que tem linhas, né? Onde é que aparecem círculos. E ele vai decompondo isso até chegar na compreensão do objeto como um todo. Então isso é uma coisa muito importante do aprendizado profundo e que justifica você ter muitas camadas. Né, a ideia que tinha sido abandonada no começo. Mas usando esse tipo, né, de compartilhamento de sinapses aqui de pesos, né, você consegue ter esse efeito, que é o quê? De realizar convoluções na sua imagem. Eu tenho vários vídeos que usam convolução, que eu recomendo que vocês assistam. Só que aqui ele está aprendendo, né, que tipo de padrão é interessante para esse conjunto de imagens que ele tem em treinamento. Então ele está decompondo a sua imagem em padrões simples desses, né? E está decompondo em padrões mais complexos e mais complexos. E aí lá na hora de tomar decisão agora, ele tem a sua imagem decomposta em outras coisas. E isso é interessante, né? Tem se demonstrado muito interessante na área de visão computacional e em outras áreas também. Aumento de dados. Uma outra forma, tem um artigo recente, né, falando que vocês viram, tem muitos parâmetros, então você precisa de muitos dados. E às vezes você não tem muitos dados. Você pode aumentar artificialmente seus dados, aplicando rotação, mexendo na iluminação. Então tem várias formas de você fazer isso, né, para aumentar os seus dados. E isso tem um efeito interessante. Também, e isso demonstra, tem um algoritmo que fala que você pode, com aumento de dados, ter o mesmo benefício que o dropout. Sem usar dropout, você usa só aumento de dados. Você está gerando imagens aqui que não são do seu conjunto original de treinamento. Então, a sua rede agora não está se adaptando só àquele seu conjunto de treinamento. Ele está usando outras imagens que não estão no seu conjunto de treinamento. Então, ele está ampliando aqui as possibilidades de aprendizagem e está criando, na verdade, uma regularização. Está fazendo com sua rede agora não fique lá naqueles dados iniciais que você tinha. Então, isso é regularização. Outra coisa que foi importante, né, para o renascimento das redes neurais artificiais. Internet. Como você precisa de muitos dados, né, e dados anotados, né, onde é que você encontra muita informação anotada? Para alguns tipos de problemas você tem isso na internet. Você quer traduzir texto de inglês para português, né? Você tem na internet os mesmos textos em inglês, o mesmo texto em português. Então você tem muita informação na internet para montar esses bancos de treinamento. E depois que começou a ter sucesso, tem muita gente investindo, né? Você tem problemas onde colocaram na internet lá, você vai lá e anota a imagem, ganha alguma coisa. Tem gente até pagando para você anotar imagens. Então foram sendo construídos esses bancos enormes e a internet foi fundamental para que isso fosse feito de forma distribuída. Outro avanço que foi importante para rodar essas redes, as GPUs, pessoal. A princípio, só jogos, né, processar gráficos, processar computação gráfica, né, que envolve muito processamento de matrizes. E as convoluções, embora eu tenha mostrado lá a nossa convolução, esse compartilhamento aqui de forma linear, na verdade esses caras estão organizados na forma de uma matriz, tá? Só para vocês entenderem aqui, né? Esses neurônios aqui, na verdade, estão formando uma matriz, por isso essa coisa de duas dimensões aqui, tá? Então, quando você tem... E esses processamentos são independentes. Essa conta que você faz para cada neurônio, você pode fazer em paralelo. E essas placas aqui, essas GPUs, né, são muito boas para fazer esse tipo de processamento, onde você tem a mesma conta para várias coisas ao mesmo tempo. Então uma coisa bacana é que você consegue agora com essas GPUs que foram
cresceram por causa do mercado de jogos, agora estão sendo muito usadas para aprendizagem automática, inteligência artificial. Né? Porque você tem uma mesma operação, né? Então você pega a sua matriz lá e faz a mesma operação ao mesmo tempo com vários neurônios. Então você acelera demais o processamento usando GPUs. Né? Aproveitando aqui para agradecer a NVIDIA, que a gente tem uma Titan X, né? Que a gente ganhou da NVIDIA, que a gente tem usado bastante. E realmente, mesmo tendo uma máquina boa só com CPU, multicore, você ganha às vezes 20, 30 vezes mais rápido usando GPU. Para fechar, eu tenho 2 slides agora, que tem aí, né, tá todo mundo entusiasmado com isso aqui, tem gente falando que em 20 anos muita gente vai perder emprego, a inteligência artificial. Por trás disso tá esse tipo de técnica que eu mostrei agora. Um dos problemas, né, a gente está tentando atacar isso. Né? Exatamente como essas redes funcionam, né, como elas estão aprendendo, ainda não está tão bem claro, né, para a gente. Tem muita gente estudando, inclusive tem técnicas para você visualizar quais neurônios estão sendo ativados, o que está acontecendo ali dentro. E essas redes, tem um exemplo. Aqui é uma rede no estado da arte, está aqui nesse artigo, nesse site, né, para identificar os objetos da cena. E essa é a resposta para essa imagem. O menino está segurando um taco de beisebol. Esse é um erro que nenhum ser humano cometeria. Em nenhum momento ele cometeria esse erro. Tá? Por quê? A gente tem outras coisas que o ser humano usa de lógica, de inferência, que a gente não sabe muito bem, né? E eu desconfio que a gente não vai chegar lá por esse caminho que a gente está seguindo. Porque essas redes é muito o quê? É estatística que está acontecendo ali. Né? É amostragem. Você tem um monte de amostras, você está fazendo inferência estatística, depende muito dos dados. Né? Aqui é uma coisa que não é tão diferente assim de um taco de beisebol, né? Por isso ele errou. Mas ele não conseguiu, né, pegar informação de contexto aqui, ele não consegue usar um raciocínio lógico para resolver algumas coisas. E eu acho que tem muita coisa ainda para ser descoberta se a gente quiser realmente não entrar de novo no inverno da inteligência artificial. Não chegar num limite ali que a gente, com essas técnicas, não vai passar. A gente vai ter que envolver outras coisas. Né? O nosso grupo tem investigado isso, tem alunos trabalhando com isso. Né? De combinar essa parte, né, que é bem estatística, de amostragem, com coisas antigas, né, de representação em lógica, com aprendizagem sintática. Então, a gente tem esse perigo. Né? A maneira com que essas redes aprendem é uma maneira bem diferente do que o ser humano aprende. E aí você pode ter um perigo ainda maior. Eu vou terminar mostrando esse caso aqui, que é o caso do atropelamento do carro, lá do Uber, da ciclista, o carro automático, que está aprendendo usando técnicas como essas que eu mostrei. Tá? São dados, o pessoal vai dirigindo, vai coletando informações. E nesse acidente fica muito claro. Se você vê o vídeo, né, me parece que o ser humano poderia ter evitado. Se fosse um ser humano ali, infelizmente a pessoa que estava ali, né, para tomar o controle do carro em situações como essa não estava prestando atenção. Tem falha de protocolo nisso, né? É alguma coisa que poderia ser evitado. Mas o meu medo maior, né, é que como essas máquinas estão aprendendo de maneira diferente, vai cometer erros que o ser humano não cometeria. Porque vai dar uma resposta, pode até cometer menos erros. Mas é um tipo de erro que eu não sei se a sociedade vai estar preparada para tolerar. Quando acontece de um erro, que você vê que esse caso aqui. É um erro que qualquer criança fala, poxa, mas que burra essa máquina. Mesmo que, para reconhecimento de face, né, essa mesma máquina já tenha superado o ser humano. Tá? Então, entender como essa máquina está aprendendo é muito importante. Vai ser muito importante para a gente continuar tendo sucesso. É claro, tem coisas que já estão funcionando. Né? Acho que não vai acontecer um inverno da inteligência artificial como no passado, onde os investimentos caíram bastante. A gente já viu que a gente consegue resolver alguns problemas importantes. Mas se quiser chegar na singularidade, a singularidade, né, é um autor que propôs isso, né, que em algum momento, né, a máquina vai superar a inteligência humana, e depois desse momento, muito rapidamente, vai superar a inteligência de toda a humanidade somada, e a gente vai entrar num outro, né, num mundo muito diferente do que a gente vive hoje. Eu não sei se a gente, na minha opinião, a gente não tem elementos ainda para cravar que isso vai acontecer. Eu acho que a gente depende ainda de coisas científicas ainda, de entender melhor isso, de melhores algoritmos para chegar nisso.
Não estou dizendo nem que sim, nem que não. O que eu digo é que não dá para ter essa confiança toda que está se tendo, né? Essa euforia toda em algum momento pode parar se a gente não continuar estudando e avançando em outras coisas. É isso aí, pessoal. Beleza? Até a próxima.